Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gendi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos teus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, e
E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. Eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nessa manhã, eu quero te apresentar, Senhor Jesus, nessa segunda-feira, essa vida que está ouvindo esta palavra nessa manhã. Espírito Santo de Deus, oh glória a Jesus. Senhor, que nessa manhã, Senhor Jesus, essa pessoa venha entender, ó Pai, que o Senhor é quem toca onde o homem não pode tocar. O mover do Senhor. Espírito Santo, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas a nossa confiança, a confiança dessa pessoa, Senhor, meu Deus e meu Pai que está vendo esse vídeo, está no Senhor. Senhor Jesus, eu não posso fazer nada por essa pessoa, mas o Senhor é quem toca. Espírito Santo de Deus, a tua palavra vai nos dizer que Josafá se propôs a buscar o Senhor, Jesus. Meu Deus e meu Pai, que Ele colocou todos que estavam à volta dele em jejum, em oração, em humilhação diante do Senhor. Senhor Jesus, Ele colocou essa causa em tuas mãos nessa manhã, meu Deus e meu Pai. Eu não sei do que essa pessoa está precisando, Espírito Santo de Deus. Quanto da paz. Mas o Senhor, Ele cai a sério, paz. É quem toca. O Senhor é quem dá a direção. A direção dos céus nessa manhã, de propor um jejum e oração, humilhação diante do Senhor e apresentar a causa diante de Ti. Estamos aqui, Pai, colocando diante do Senhor essa causa dessa família, desse lar, dessa vida, dessa pessoa que está se sentindo enferma, dessa pessoa que está sentindo a sua vida paralisada por algum motivo. Espírito Santo, vai de encontro a esse coração desesperado, vai arrancando toda a fadiga, toda a ansiedade. Meu Deus, porque a direção do céu desce em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, e a direção é, Pai, colocar tudo diante do Senhor, porque o Senhor é Deus que responde com fogo, assim como o Senhor usou aquele profeta, meu Deus e meu Pai. Aleluia, glória a Deus, assim como o Senhor usou Jaziel. O Senhor me usa nessa manhã para dizer: não temas, o Senhor é contigo. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor dos exércitos. Nessa peleja não tereis que pelejar. Porque o Senhor é contigo para te fazer vencer essa grande multidão. Essa peleja não é vossa, porque essa peleja o Senhor já tomou frente. O Senhor é contigo, coloca na mão dele, vai adorando, vai louvando. Enquanto você adora, enquanto você louva, o Senhor vai te dando vitória. Essa peleja não é sua. Os inimigos vão ter que entender que só o Senhor é Deus. Espírito Santo, a tua palavra vai dizer, Senhor, que todos eles se mataram, enquanto o povo ia louvando, o Senhor ia colocando emboscada, enquanto o povo ia adorando, o Senhor ia fazendo, meu Deus e meu Pai, Josafá, aquele exército que estava com ele vencer. Espírito Santo de Deus, toca nesse coração, nessa mente, que só consegue ver o exército inimigo, mas maior é o exército